Olá pessoal, tudo bem? Márcio Botinhão para Especial Bancos. Pessoal, uma coisa que eu achei interessante aqui, e como eu montaria minha tela para analisar bancos. Eu tenho aqui o IFNC, eu tenho aqui o IBOV, eu acho legal você acompanhar o IBOV, e aqui eu tenho BBDC, né, o Bradesco, BBAS, Banco do Brasil, e TSA4 Itaúsa, e o SAMB 11, Banco Santander. Se você perceber, se a gente esquecer aqui o IBOV, que ele está de lado, mas a gente pegar o índice financeiro é um cálculo. Vocês sabem que o IBOV é um cálculo em cima de algumas ações que compõem, que estão na Bovespa. Cada uma tem seu peso, etc. e geram um índice. Está aqui, índice Bovespa. Para o IFNC também, ele é o índice sobre os bancos. Então, eu só queria mostrar o seguinte, IFNC, e olha o desenho no diário, olha o desenho deles todos no diário. Olha que interessante como eles têm um mesmo desenho. Então, para vocês, mesmo não, né? Mas bem parecido. Vamos puxar aqui um pouquinho todos eles. Talvez não dá para vocês olharem daí. Mas olha que interessante. Oscilação teve uma descida, oscilação teve uma descida, oscilação teve uma descida. O BBDC é um pouco mais complexo. Então, se eu fosse operar um banco, primeiramente, BBDC eu acho bem bagunçado, bem de lado. O BBAS já segue melhor uma tendência, olha que bacana, ele fez subida, fez descida. E TSA4, um pouco mais complicado, SAMB 11. Olha o SAMB 11 como é bem mais comportadinho, como ele chega perto das médias e sobe, não perdendo o fundo. Então, se eu fosse escolher um banco para operar, começaria querendo o SAMB 11, porque eu acho que é mais estável. BBDC4, então, agora vamos passar para a análise em si. Olha, de longo tempo ele vem com uma lateralização, né? Se você quiser para longo tempo. No diário, ele tem uma subida só aqui. Ah, Marcio, essa oscilação aqui? Muito pouco, tem 2, 3 candles de descida. Isso aqui, por enquanto, para mim está uma coisa só. Então, como ele veio de uma descida, ele estava subindo, perdeu poucos candles, vamos contar isso aqui, já que é uma descida forte, desceu. Para eu comprar para diário, eu precisaria de um teste de fundo. Eu não consigo comprar aqui, porque isso aqui pode virar a qualquer momento para baixo, né? Tá uma subida aqui, uma coisa só. Mas eu não tenho aquele que no SAMB 11 nós vimos, topos e fundos ascendentes. Vamos ver no 60 se a gente vê alguma coisa. Mas daí para você operar por 60, bom, tudo bem. Tem gente que opera pelo diário, né, para longo prazo. 60 já não é longo prazo. Aliás, o longo prazo para mim, né, uma semana para mim já é longo prazo, um mês então. Mas tem gente, eu conversei com um rapaz ontem que ele falou que quer ficar 2 meses com uma ação porque é a curto prazo. Bom, curto prazo para um às vezes não é a mesma coisa para o outro, né, eu entendo. Mas um prazo de 2 meses eu já nem olharia vamos voltar aqui, ó, nem olharia a diário, né? Posso até olhar e eu diria, tô fora. Talvez eu fosse no semanal, uau, ou até mesmo o mensal. O mensal já não, né? Olha, mensal vem bonito, né? Olha quantos meses nós estamos de lado. Se você pegar como um todo a subida, mas quantos meses nós estamos aqui, ó? Se alguém olhou o mensal, complicou. Então, para trabalhar no mensal, eu olharia pelo menos o semanal e ia pensar, eu acho que eu vou ficar dormindo, né? Porque para o semanal tem aí 41 semanas, faça o cálculo, poxa, 41 semanas, um ano tem 52, se eu não me engano, 52, 53, acho que são 53, paradão. Então, quem comprou para esperar uma tacada bacana, ele está nos 33 e a mínima aqui, vou até descontar esse candle muito grande aqui, 27. Então ficou variando para longo prazo, para o longo, para mim são 2, 3 meses, já seria muito, mas tem gente que faz o que chama de position, para mim, que é ficar um bom tempo, anos. Bom, tá meio, para quem comprou para anos, está um pouco mais demorado. Então a gente estava lá no gráfico de 60 e para quem opera para intraday está subindo.
concorda? Até para quem vai ficar alguns dias, ainda é uma leve não, é uma subida, né? Eu procuro entrar por volta das médias, até estou vendo que ele desce um pouco mais que as médias para dar entrada, mas as médias ainda estão apontadas para cima, a MACD ainda está para cima, apesar de ele estar um pouco cansado já, olha. Mas é a subida, os topos estão cada vez mais baixos, né? A impressão que me dá é que ele pode já ficar um pouco mais cansado. A primeira entrada então seria aqui, a hora que rompeu o topo anterior, ele fez um topo, subiu, como eu falei, né? Tem poucos candles, mas eu estou vendo que ele dá chacoalhão. Quem entra tem que ter um belo no coração, né? Porque tem candles muito fortes para baixo, muito fortes para cima. Ok. Vamos ver o BBAS e o Banco Sambi 11, que é o que eu mais me interessei e ficou por último. Vamos ver o Banco do Brasil. Deixa eu só ver, agora eu fiquei curioso. Para o mensal, ele já demonstra um pouco mais de subida, apesar da variação ser pouca. Mas houve variações no mensal. Semanal, deixa eu ver como é que tá. Ainda está mais para subida, né? Olha, cada candle. Diário, onde nós estávamos. Diário, então. Ele veio aqui de uma subida. Ainda é subida, né? Se acontece aqui como um todo. Tá? Não vejo topos e fundos descendentes, sim, a impressão que me dá é que ele vai fazer isso aqui. Nada impede ele chegar aqui e virar, hein? É só a gente fazer uma projeção do caminho que ele está andando. Se alguém me perguntar, Márcio, para onde está indo? Eu olhar e falar, olha, ele está em tendência de subida. Já vinha de uma tendência de descida, ele virou para uma tendência de subida. Ah, isso quer dizer que isso aqui vai então para R$30? Não, eu não sei o futuro. Eu sei que se eu fosse entrar, eu vou cair no 60 para ver se ele, a primeira subidinha aqui, eu entraria com o stop aqui embaixo. Se eu fosse entrar, né? Ou, para quem vai entrar no diário, pode colocar o stop aqui nesse fundo. Se não for, como eu sempre falo, se não for muito pesado, o cara vai entrar nos 22. Ah, Márcio, vai dar 19, 20. R$2 para mim é muita coisa, aí depende do quanto você entra. Tem gente que põe no fundo anterior. É o melhor ponto que eu gosto de entrar. Entrar por volta das médias, já que aqui já perdeu, né? Cruzou para venda, já está cruzando para compra. Mas eu gosto de entrar por volta das médias, que nem aqui, ó, essa subida aqui legal que foi, né? Por volta das médias e colocar no stop no fundo anterior. Mas para algumas pessoas falam, ah, Márcio, é muita coisa para mim. Então põe menos, você perde a técnica, né? Põe aqui neste fundo. Não tem muito a ver, mas você perde a técnica, mas não segura o seu bolso. Ah, mas se eu colocar aqui, não é capaz que eu seja estopado e depois suba? Qualquer lugar pode ser que você seja estopado e depois suba, né? Pode ser aqui embaixo, pode ser em qualquer lugar. A gente não tem a bola de cristal, mas a gente vê a ondulação. E a gente tenta o melhor negócio. Qual que é para mim o melhor negócio? Ela estava descendo aqui, eu caio para o gráfico de tempo menor. O que é para mim o melhor negócio? O melhor negócio é tentar entrar mais para baixo possível, perto do stop aqui embaixo. Isso para mim é o melhor negócio. E como é que eu sei? Eu vou passar por um tempo menor, vejo ele descer até o ponto que ele vira. Aí para mim seria uma entrada, com stop tecnicamente aqui embaixo no fundo anterior. Gostaria que fosse menor, que fosse aqui essa virada? Gostaria. Com stop aqui embaixo? Gostaria. Mas não sou eu que controlo o mercado, né? O mercado decidiu virar aqui. Então vamos cair no gráfico de 60 e vamos ver essa descida e essa subida. Tá aqui, ó. Trabalhava abaixo das médias, batia na média e vendia. Batia na média e vendia, batia na média e vendia. Legal esse negócio de média, né? E o stop sempre no topo anterior. Olha que bacana. Então eu falo que são os melhores negócios. Então ele veio e a gente estava esperando essa virada. Nós estávamos no tempo maior, no diário. Então ele veio descendo. Eu quero entrar pelo diário, mas eu vou entrar no 60 até vir e começar a descer. E no 60 ele virar. Então, vamos lá no 60. O que aconteceu? Ele veio descendo. Aqui ele fez o seguinte. Teve gente que até já viu esses dois fundos aqui. Mas tudo bem, vamos supor que seja muito curto. Você falou, não, eu estou desconfiado. Então vamos traçar só as últimas descidas. Ele vinha descendo. E quem vinha fazendo trade na descida estava contente, porque estava ganhando. Ele acompanhou. E sempre veio descendo o stop. Veio descendo o stop para cá. Aí ele fez a ondulação
colocou o stop para cá e foi fazendo ondulação. Eu gosto de entrar, como eu falei, nas médias. Ou na de 17 ou na de 34, uma das duas, desde que não rompa o topo anterior. Rompeu, saiu. E aconteceu aqui, ele quase rompeu. Aí quem olhou uma LTB que tinha aqui, né? Uma linha, você traça com os topos, não vai dar para traçar direito. Mas você vê que ela vinha de uma descida. E quem viu que rompeu a descida, já ficou com o pé atrás. Mas, espera a confirmação, pivô. O que é pivô? Quando ele desce, não rompe o fundo e agora rompe o topo anterior deixado. O topo anterior é este aqui. Rompeu ou aqui, ou até ele falou, não sei se rompeu, preciso dar uma olhada se rompeu. Se não rompeu, a pessoa esperou, foi e aqui rompeu, mas que rompeu. Então, nesta hora, ou se você já achou aqui que aqui já dá, eu vou romper, porque o seu stop vai ficar curtinho aqui, poderia ter feito uma entrada. Ah, mas se tomasse stop aqui no 60, aí você esperaria então ele confirmar o topo anterior. Aqui é pelo risco. Ah, eu vou tentar nesse ponto aqui. Tá, você pode colocar o stop lá embaixo. Ah, Márcio, e se de repente eu tomei stop, ele continua a 60? Seu stop foi curto, porque você ainda está preocupado com o diário. Deixa ele descer mais. Quando ele confirmar que era que ele rompeu o topo anterior, que foi aqui, né, na realidade, aí você fala, opa, ele começou a subir no gráfico de 60. Não é garantia que ele não venha descer aqui, mas agora ele está subindo. Coloca o seu stop aqui pelo diário, aí você volta para o diário, fala, oba, ele fez um fundo aqui. Você põe o seu stop, ou você põe o seu stop aqui, que seria o gráfico de 60, ou ele virou, e você vai colocar o seu stop aqui. Se ficar muito salgado, por isso que eu falei, a gente procura a melhor entrada possível, o melhor negócio. Se ele viesse mais para baixo, melhor ainda. Mas não veio, por algum motivo o mercado virou aqui. Então nesta virada dá para você entrar. O stop, ou você põe neste fundo, ou neste aqui, depende do seu bolso. E agora no 60, voltando para quem está no 60, o rompimento mais de confirmação. Mas já tinha rompido aqui já, eu pensei que não. Mas tudo bem, eu não gosto de comprar rompimento, não sei se eu já falei para vocês. Isso é um pivô, tem gente que compra, eu acho, cada um faz o que acha interessante, mas eu percebi que ele tem grande chance de voltar nas médias para depois subir. E ainda não foi. Voltou nas médias, também não deu stop se eu tivesse entrado. Então eu entraria por aqui. Tá? Eu não entro em rompimento, não entro em pivô. Mas eu gosto de fazer isso. Vamos passar para outra. Esse vídeo vai ficar grande, mas é final de semana, assim vocês podem curtir. Esse aqui, teste, olha quanto buraco, força para cima. Eu também não entraria nisso. Mas tudo bem. No geral aqui foi uma subida, descida, subindo, desceu. E agora nós estamos esperando uma reversão. A mesma coisa. Uau, só está um pouco difícil de entender o gráfico. Mas tudo bem, se você quiser entrar para o diário, eu ainda não entraria, porque só foi até as médias. Está abaixo das médias. Só se ele fizesse um pivô, ele descer, são poucos candles. Difícil aqui, né? Ele precisa, para mim, bom, tá abaixo das médias. Só se ele romper e trabalhar para cima das médias para poder pensar em compra. Confuso nesse gráfico, né? Mas por enquanto desceu, subiu abaixo das médias. Eu esperaria mais um pouco de descida. Confuso mesmo esse gráfico. Já no 60 tem uma visão um pouco melhor. Ficou bem melhor a visão, né? Ele vinha, batia nas médias, dava uma venda aqui. Provavelmente, se não tomou stop, foi por pouco. Mas para quem entrou nas médias, se tomou stop, ou aqui, stop foi curtinho, né? Isso que é legal de entrar nas médias. Aí achou que ia virar, não virou, desceu, nas médias desceu. Bom, tem uma descida. Aqui vamos ver o ponto de pivô. Vocês já estão craques, já sabem que subiu. Ele perdeu uma linha imaginária que tinha aqui dos topos. Então, quem já olhou aqui falou, opa, será que pode ser? Bom, será que pode ser? Parece que foi, né? Desceu, passou para cima das médias, MACD ficou azul, voltou na média. Para mim, eu sei que eu já falei para vocês, eu gosto de comprar nas médias. Parece que eu que montei o gráfico aqui, né? Que fiz com Photoshop. O Márcio colocou a média.
Se você colocar a média de 17,34 aqui, você vai ter a mesma coisa. E nem um rapaz falou, não, a média de 34 funciona para alguns, mas não funciona para todo mundo. Não, espera aí. Se o gráfico é o mesmo que todo mundo tem, e se todo mundo colocar a mesma média que eu coloquei, se bateu na minha média, bateu no gráfico de vocês. Não tem no meu gráfico bateu, mas no gráfico de vocês não bateu. Não dá, né? Não dá. Então, eu teria comprado aqui. Projeção de fibra talvez eu esperaria um pouco mais alto, mas aqui ele decidiu virar. Opa. Voltou até as médias. Provavelmente, se eu fosse entrar, entraria comprado. Não teria dado gain, porque por algum motivo que o mercado faz o legal que entrou na média, desceu aqui em cima, provavelmente já teria subido ou para esse fundo ou para esse. E teria tomado stop? Teria tomado stop aqui. Virou, passou para debaixo das médias, MACD ficou vermelho, cruzou para venda. Quem entrou aqui na média está passando um pouco de calor e deve ter colocado o stop aqui em cima. Mas, por enquanto, não rompeu. O que eu digo é o seguinte, ele está com topos e fundos descendentes. Ó. Um topo, dois topos, três topos. Os três topos estão um menor que o outro. Então a tendência ainda é de baixa para esse aqui. O que eu esperaria no 60 é ele continuar a sua descida. Eu não sei o futuro, eu só estou analisando. Apesar que o MACD começa a pegar força aqui no final, olha. Estou vendo o MACD, mas pode ser por causa dessa subida aqui. Tá? Mas por enquanto ele está o quê? Descendo ou subindo? Descendo, né? Topos e fundos descendentes. Cruzou um pouco aqui a média, o MACD ficou um pouco mais interessante, mas ainda é uma descida. Ah, mas se romper aqui? Se romper aqui, ele também não entraria comprando. Porque eu tenho uma regra que eu já acho que eu devo ter falado para vocês, que se rompe fundo, então ele está fazendo uma tendência de baixa, né? Ele rompeu o fundo. E se ele romper aqui o topo ao mesmo tempo, ó, por algum motivo ele vier para cima, eu vou ter dois topos, um maior que o outro, e vou ter dois fundos, o segundo menor que o primeiro, né? Vou desenhar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Eu vou ter esse topo com o segundo topo, se ele romper o topo, né? E eu vou ter os fundos menores também. Eu não entro nesse rompimento, eu não entro nem em rompimento de topo se ele vem de um novo fundo, não entro nem em rompimento de fundo se ele vem de um novo topo. Para mim desconfigura e fica sem direção. Aí realmente eu não sei o que fazer, então não entro aqui. E pode ser um rompimento falso para continuar sua descida. Então aqui eu não entro. Para mim isso não tem topos e fundos descendentes nem ascendentes. Fica perdido, eu prefiro ficar fora. O que mais? A última, né? Essa foi a que nós vimos, foi TSE. E a SAMB 11, que graficamente no diário mais me chamou a atenção. Apesar de ele não segurar muito nas médias, mas não perder fundo anterior, parece que ele tem um desenho mais interessante. Deu uma descida, chegou a perder as médias, não cruzaram. Se colocou stop aqui embaixo, não sei se quem aguenta, né? Porque o stop fica meio puxado, mas seria. Deixa eu ver se tem alguma coisa que o MACD cruzado para venda, MACD no vermelho, querendo subir de novo. Parece que foi só uma descida muito, foi uma subida forte, só uma descida muito forte. Parece que é isso. Foi para cima das médias de novo. Vamos ver se ele continuar a sua subida. A minha melhor compra seria, como sempre, nas médias, como aqui, como aqui. Aqui perdeu até um pouquinho, mas acho que não tomou stop. Não, mas seria o melhor ponto possível. E subindo. Vamos ver no 60. Vai dar para ver melhor a descida e a subida, né? Tá aqui a descida. Até chegou a fazer uma coisa mais alta aí, mas foi, olha que bonitinhas as médias, né? Aqui provavelmente teria dado um stop. Mas se você tem se quiser contar dois, vai, vamos contar, vamos esquecer esse aqui, vai. 1, 2, 3, 4, 5, que você ganhou alguma coisa. Você vê que sempre você vê qual que é a oscilação que ela dá. E quanto você pode, quanto que é o alvo que você pretende nela. Então teria te dado um stop, mas o número de acertos seria maior. Ela ficou aqui de lado, fez de conta que ia subir, olha aqui, ó. Ela, olha que interessante. Então ela vinha descendo, aí ela subiu, rompeu as médias, ficou o MACD verde. Aí ela fez o seguinte, desceu,
Aqui ela já tinha se perdido, mas foi para cima das médias. Subiu, rompeu o topo. Então, aqui ela rompeu o topo e fundo, ó. Foi até aqui embaixo. Márcio, você entraria nesse fundo aqui? Não, porque ela veio de um rompimento de topo. Para mim ela se perdeu aqui. Não entro. Tá? Eu espero ela fazer, ela continuar seu movimento. E ainda bem fez uma bagunça aqui. No gráfico de 60 ficou meio complicado essa região. Olha, aqui deu batidas no 60, vamos contar isso aqui com uma coisa só, tá? Aqui, quem entrou deve ter tomado o stop. Poucos candles, mas vamos tentar fazer um desenho aqui. E agora ela está fazendo a sua subida. Difícil os gráficos de banco aí. Ah, não posso falar nada que a Vale também não. Vamos ver. Tá ok, tá subindo aqui. Até chegou a funilar, mas a tendência ainda vinha de alta. O MACD só ficou um pouquinho vermelho, mas foi. Então ainda é subida. O meu ponto, eu só que ela não garante muito as médias. Como eu vejo que ela não fica muito nas médias, a região que eu gosto de entrar nas médias, mas que ela desce um pouquinho, eu gostaria de entrar, se fosse para fazer novos trades, em vez de entrar na média aqui, como eu vi que ela rompe um pouquinho a média, eu entraria um pouco abaixo da média. Ou, se eu quiser entrar no 60, eu caio para os 15 e vejo a hora que o 15 parar de cair. A hora que ele fizer topos e fundos ascendentes. Se eu quiser entrar em mais detalhes, né? E caindo no detalhe. Só que daí já fica muito... Vamos acabar falando de day trade. Então eu entraria por aqui. O que você pode fazer também, se você percebe que... eu gosto dessas médias 17,34. E se você percebe que ela foge aqui, olha, tem muita gente que usa a média de 20. Então você muda a de 17 ou a de 34. Melhor mudar a... Bom, aí você faz os seus cálculos, o que você quer fazer, né? Eu talvez iria para de 20, trabalhar com a média de 20. Provavelmente uma de 20. É sempre legal você ter um maior prazo e um menor prazo, depende do período que você vai trabalhar, né? Mas é isso aí, falando pra caramba de banco. Eu só acho bacana, se você quiser montar banco, montar um painel assim, né? E o IFNC, que mede os bancos, e os principais bancos, não sei se é o mesmo que eu peguei aqui, eu peguei os principais para você poder trabalhar. O IBOV, talvez para você saber como é que está, para que lado que está indo o nosso mercado. Especial de banco para vocês. Algumas pessoas me pediam banco, mas se eu colocar isso no gráfico, que eu faço todo dia no diário, né? Na minha opinião, diária, vai ficar meio grande o vídeo. Aí fiz um só para vocês, dá para olhar o final de semana, dá para vocês se divertirem, né? Curtir. Tchau, gente. Bom final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.